as análises jurídicas e políticas cabíveis aqui. É sempre uma honra ter o professor Gustavo Sampaio aqui. Uma responsa, viu, Elisa? Tem que fazer a análise com o professor aí na escuta. Obrigada por estar com a gente e bom dia, professor. Queria que o senhor nos ajudasse a entender essas alegações finais do Procurador-Geral da República. Que ponto que lhe chama a atenção? E eu fiz essa mesma pergunta a algumas defesas. E aí, algo surpreendeu? Até aqui a resposta foi: nada nos surpreendeu. Esse tom mais crítico em relação ao Mauro Cid que a gente estava comentando, pode ser já um trabalho ali em torno de uma discussão que foi ensaiada no recebimento da denúncia e que pode continuar sobre o elemento colaboração premiada? Ou isso já é um fato que ficou para trás? Tem a honra que é minha conversar com vocês, Isabel, mas isso já era esperado, essa situação já era esperada, porque as alegações finais de promotoria, no caso aqui a Promotoria de Justiça e a Procuradoria-Geral da República, que é a promotoria que acusa perante o Supremo Tribunal Federal, na organização do Ministério Público, já era esperado que, por ser uma peça de alegações finais, que o Ministério Público viesse com tinta mais forte, carregasse mais na tinta essa sua manifestação acusatória, porque é o último momento em que o órgão de promotoria se manifesta no processo penal, no caso aqui na ação penal 2668, antes do julgamento de mérito, compreende? Então, é claro que já era esperado, certamente, por todos os advogados de defesa, que essa última peça acusatória, lembrando que a acusação começou lá atrás, em fevereiro, na ocasião do oferecimento da denúncia, que é a peça inicial, que é a peça que pede o começo da ação penal pública, era esperado que agora as alegações finais viessem nesse tom. Agora, em relação a Mauro Cid, Isabel, não tenha dúvida, diante da claudicância, diante dessa descontinuidade de manifestações de Mauro Cid, que depois várias vezes, que entrou em contradição, que disse, voltou atrás, que resolveu mudar um pouco a sua narrativa em algumas oportunidades, isso enfraquece a colaboração premiada e é claro que o Ministério Público, nas alegações finais, sua última oportunidade de manifestação no processo, ele quer demonstrar o quê? Que a colaboração foi importante para a produção de novas provas, foi um meio para a produção de novas provas que se tornam autônomas dentro do processo penal, mas que o acordo não pode ser cumprido no patamar pretendido por Mauro Cid, porque em razão dessa descontinuidade de manifestações, ele talvez não teria feito por honrar totalmente o acordo celebrado e, diante disso, o Ministério Público se manifesta já no sentido de que, na sua opinião, essa atenuação de resposta penal, essa atenuação de pena pode ser bem menor do que o pretendido e sonhado pelo tenente-coronel. É a impressão que se deixa. Mas em relação ao teor grave das acusações nas alegações finais, nada que não fosse esperado pelos advogados de defesa, até porque agora a defesa terá um prazo de 15 dias para apresentar a sua última peça, também de alegações finais, Isabel, mas de alegações finais de defesa, contraditando tudo que terá sido dito pelo Ministério Público.